A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui está tudo bem, com a graça de nosso Deus. Estamos aqui para gravar mais um resumão, né? E eu sempre falo, irmãs, é muito importante, pelo menos para mim, esses resumão. É como a gente fazer uma recapitulação aí, né? Recapitular aí os nossos 3 últimos estudos, não os teóricos, né? Eu pego aqui só aqueles, né, que vem por revelação, né, que o Espírito Santo vai me dando e eu vou colocando aqui no grupo, no qual divido minhas experiências, né, e tudo que o Senhor tem me dado também na palavra. E eu acho isso muito importante, irmãos, porque nos dias que nós estamos, tá difícil gravar aquilo que é bom, né, a gente está cercado de tantas informações, a gente abre o celular para fazer uma coisa, às vezes eu abro o meu celular para olhar a hora, e eu faço um monte de coisa e não olho a hora, né? Ou vou mandar mensagem para alguém, faço um monte de outras coisas e não mando mensagem para a pessoa. Para você ver como a gente está assim, né, com tanta sobrecarga de informação. E nós não fomos feitos para isso, nós não somos um computador, né? Então a gente tem que maneirar, vigiar nisso e sempre, né, recapitular aí algumas coisas para não cair no esquecimento e perder ali, né, a sua produtividade ali, né, que continue dando fruto, cada um desses vídeos em nome de Jesus. Então nós vamos fazer o resumão aqui do estudo 17, né, da série Estamos em Guerra. O estudo 17 é Estamos em Guerra, Soldado Ferido. O 19, né, Estamos em Guerra, Vida Abundante. E o 21, Estamos em Guerra, Guerra Espiritual na Família, tá bom? Eu não esperei dar 4 estudos para fazer o resumão, porque esse Guerra na Família ele já está bem grande e eu não vou conseguir resumir muito ele aqui, né? Então, bastante desse conteúdo do vídeo de hoje vai estar aí nesse Guerra na Família, tá bom? Mas o Senhor vai nos dar graça e vai dar tudo certo para a glória de Deus. Vamos orar. Amado Espírito Santo, em cuja presença estou, diante deste alto e sublime trono, aonde o Pai está assentado e o nosso Senhor Jesus reinando à sua direita. E nós, como igreja, assentados com Ele nas regiões celestiais, escondidas em Cristo Jesus. Pai, nesse exato momento, Senhor, completamente envolvida pela Tua glória e pela Tua presença, Senhor. Já me vejo, Senhor, neste lugar, Senhor, rodeado de anjos, Senhor, pois assim como é no céu, assim também é na terra, assim também é na minha vida, assim também eu quero que seja e determino, peço que seja na vida das minhas irmãs. Que elas experimentem, Senhor, essa atmosfera de glória. Senhor, em nome de Jesus, que elas experimentem, Senhor, o que é uma extensão do céu nas suas próprias casas, nas suas próprias vidas. E quando elas adentrarem em algum ambiente, Senhor, o céu seja sentido na vida delas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, me dá graça, Senhor, para ministrar esse resumo, Senhor, desses 3 estudos. Fala aqui, Senhor, talvez aquilo que o Senhor não falou nos outros vídeos, talvez por falta de tempo, ou até mesmo pela minha incapacidade, mas que o Senhor complete aqui, Senhor, o que não foi falado nos outros estudos, e tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa minhas falhas, Senhor, soberba, altivez, timidez, intimidação, tudo isso eu coloco diante de Ti, Senhor, para que o Senhor limpe este canal agora, Senhor, que seja um canal de bênção para as minhas irmãs, Senhor, que eu seja um instrumento limpo, afiado e afinado de Tuas mãos para a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. No estudo 17, né, as palavras-chave aqui era a guerra invisível, armas carnais e obras da carne e frutos do Espírito. Então foi muito interessante a forma que o Espírito Santo conduziu esse estudo. Nós fizemos ali uma leitura em Efésios 6:10, que eu já vou abrir aqui para a gente estar lendo. Não vou ler as referências bíblicas de todos os estudos, né, mano? Senão vai ficar assim bastante comprido. Esse já é um vídeo que geralmente fica mais comprido por ser um resumo de vários estudos. Então, Efésios 6, a partir do 10, né, que fala assim:
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só até aqui por enquanto, tá? Então eu grifei algumas coisinhas aqui dessa leitura de Efésios 6:10. Mais adiante aqui as irmãs podem ler todo, né? Então eu coloquei aqui: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Minhas amadas, se há um segredo para que nós possamos vencer qualquer batalha em nossas vidas, é que a nossa força não esteja baseada em nós mesmos, né? Eu sempre falo que o Senhor me deu como uma arma de guerra, uma ferramenta de guerra, o Salmo 18. E o primeiro versículo do Salmo 18, que é muito facinho de decorar mesmo, que eu já leio ele praticamente quase que todo dia, é: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ou em outras traduções, fortaleza minha. Então, minhas amadas, quando nós já colocamos o Senhor como primazia e declaramos que dele vem a nossa força, né? Nós estamos declarando isso e recebendo essa força em nossas vidas. E quantas das vezes eu sem força alguma, eu lembro quando a padaria, eu ainda morava aqui na outra casa, aqui na mesma rua, Nova Odessa, e a padaria estava tendo muitas encomendas daquelas que eu tinha que fazer de madrugada, né, para poder atender, e eu não podia dizer não, porque eu também precisava, era a única porta que nós tínhamos, e às vezes, irmãs, eu estava assim tão cansada, o olho já fechando, o corpo desistindo, e aí eu lembro que eu abri a palavra, abri a Bíblia nessa palavra, e eu falava isso, eu falava: eu te amo, Senhor, força minha. Irmãs, eu só precisava falar isso. E aí eu começava, voltava, né, para o meu serviço, e daqui a pouco vinha assim uma força, uma graça. Era tão interessante que parece que vem uma graça sobre as nossas vidas, uma força, que depois eu fazia tudo e eu não conseguia nem dormir mais, porque é algo realmente sobrenatural. Então aquela pessoa que estava cansada, já quase desistindo, quase dormindo no chão, aonde eu parasse eu dormia, de tão carregada de sono que eu estava. De repente vinha uma força sobre mim, assim, eu terminava tudo e depois eu queria ficar acordada, orando, agradecendo a Deus. Olha para vocês verem, minhas irmãs. Então é assim que funciona. No mundo espiritual, a nossa força, ela tem que vir dos céus, ela tem que vir de Deus, ela vem do Espírito Santo que habita em nós, tá bom? Outra coisa que eu grifei aqui: toda a armadura de Deus, né? Outro detalhe importante, essa armadura, ela é de Deus para as nossas vidas. E o interessante aqui é que essa armadura de Deus, ela não vem sobre as nossas vidas se nós não estivermos inseridas aqui neste contexto do Efésios. Efésios está falando sobre o corpo de Cristo, né? Sobre a igreja que é o corpo de Cristo. E aí, no demais, irmãos meus, ou seja, numa outra tradução fala finalmente, ou seja, por último de tudo, ou seja, se vocês cumprirem tudo isso aqui, esses mandamentos, vocês forem um só corpo, um só espírito, aí sim vocês poderão ser revestidos de toda a armadura de Deus. E quando nós vamos estudar aqui sobre essa armadura de Deus, nós compreendemos que se trata de cada cumprimento da palavra em determinadas áreas das nossas vidas. É o cumprimento da palavra, é permanecer na palavra, é se lembrar da palavra, é se preparar da palavra, é se calçar da palavra, né? Ou seja, é nós realmente estarmos armadas por Deus, revestidas por Deus. E quem é o nosso Deus, senão nosso Senhor Jesus Cristo? E quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, senão o Verbo, que é a palavra? Então, que nós possamos, irmãs, estar aqui inseridas, né, no cumprimento dos princípios da palavra de Deus. E assim, nenhum mal pode nos tocar, viu? Muito interessante, aí a gente tem no grupo aí uma experiência que nós tivemos quando foi revelado um trabalho de bruxaria, né? E nós sofremos vários ataques, e o Senhor realmente me revelou, né,
de que aqueles que estão ali, né, na palavra, no cumprimento da palavra, né, o mal não consegue os atingi-los, embora a gente sinta o impacto, né, da guerra espiritual, mas não chega a nós o ataque completo, ele não permanece, não prevalece, né? Nenhuma arma forjada contra as nossas vidas prevalece, e toda língua que se levanta contra as nossas vidas em juízo, nós a condenamos pelo poder da palavra de Deus, amém? Então isso é muito bom, vamos lá. Estratégias do diabo, irmãs. O diabo, Satanás, é um ser aí milenar e muito estrategista. Então não ignore, a palavra de Deus fala que nós não devemos ignorar seus ardis, ou seja, suas artimanhas, né, suas estratagemas, né? Então ele conhece o ser humano, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa genealogia, nossos antepassados, o que nós herdamos deles, né? Enfim, ele sabe como nos atingir, viu, minhas amadas? Então não ignore que nós estamos numa batalha, sim, e que o inimigo ele é estrategista, sim, mas glória a Deus que ele já é um derrotado, sim, e o Senhor nos dá, né, também estratégias, discernimento e ferramentas para resisti-lo, né, e ele foge de nós, não é para derrotá-lo, porque ele já é derrotado, mas sendo derrotado, ele quer que nós também venhamos para essa posição de derrotados com ele, né? Então nós não vamos nos entregar às estratégias de Satanás, nós vamos resisti-lo, e resistindo ele foge, e nós ganhamos, né, as batalhas que geralmente não. Toda batalha, irmãs, que a gente enfrenta é porque tem algo maior aí para a gente alcançar, vencer, avançar, tá entendendo? Então nenhuma batalha que nós enfrentamos na vida é em vão, viu? Então se você sente aí que você está passando aí por alguma batalha espiritual, porque nós sempre estaremos, nós vamos ver aqui no decorrer desse resumo, você nasceu, você está sendo gerado no ventre ali, você já está passando por uma batalha espiritual. Então, mas é sempre por quê? Olha para você ver, sempre vai ter uma vitória ali na frente. É para você não nascer, e depois que você nasceu, é para você não crescer, para você não ter saúde, é para você não conhecer o evangelho, tá entendendo? Então assim, vai ter sempre uma batalha, mas é sempre querendo que você não avance na vida. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos a avançar em vitória, tá bom? Vamos falar bastante disso ali no outro estudo, que a gente ainda vai resumir aqui. Pois não lutamos contra carne e sangue, né? Lutamos contra governantes e autoridades no mundo invisível, nessa tradução aqui, né? Em outras traduções fala aqui, ó, contra potestades e príncipe das trevas destes séculos, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, minhas amadas, nós precisamos identificar isso aqui, porque é primordial saber que a nossa guerra não é contra o próximo. Quando nós vemos uma pessoa se levantando contra as nossas vidas, nós já temos que discernir que aquilo é obra do maligno, e nós temos que guerrear contra o mal que está agindo na vida daquela pessoa, através da vida daquela pessoa, tá entendendo? Porque se nós formos guerrear contra aquela pessoa, nós já perdemos. Nós perdemos, a pessoa perde, e é isso que o inimigo quer. Agora, quando nós vencemos o mal que está influenciando aquela pessoa a te atacar, né, a se levantar contra você, você ganha e aquela pessoa também ganha. Irmãs, isso é maravilhoso. Por exemplo, aquela pessoa está precisando de uma libertação, está te perseguindo no trabalho, você já parou para pensar nisso? E você já parou para orar pela libertação? Senhor, liberta essa pessoa desse espírito maligno que usa ela para se levantar contra a minha vida. Irmã, se ela for liberta, olha o tamanho da vitória. A vitória vai ser sua, a vitória vai ser dela, a vitória vai ser até da família dela. Olha, amados, quando a gente tem a estratégia correta, o discernimento correto, o reino de Deus sai ganhando, irmãs. Agora, se nós ficamos ali naquela mente reduzida, lutando, batendo boca, discutindo, usando armas carnais, né? Ou se oprimindo com os pensamentos que vêm, né? A pessoa falou alguma coisa e aí você se sente mal, você se sente um nada, reduzida. Ou seja, não se entrega. Viu o inimigo se levantar
através de qualquer situação, veja bem o que você pode, o que Deus está requerendo de você ali, qual o posicionamento, qual é a estratégia, qual é a oração, viu, minhas amadas? E o reino de Deus tem a ganhar. Mas isso é tão importante. Eu vejo tantas pessoas, por exemplo, algumas pessoas vêm falar para mim sobre algumas dificuldades que estão passando na igreja, nos seus departamentos. E aí fica aquela, às vezes a liderança não se dá com a outra liderança, o pastor não se dá com a profeta da igreja, com a dirigente, aquela coisa toda. Irmãs, se você enxergar algo ali, que você sabe, nós sabemos que é de cunho espiritual, nós temos que lutar contra aquilo. Geralmente, no âmbito da igreja, nós vamos ter uma matéria só sobre isso, são potestades e principados, tronos, que se assenta sobre uma igreja, sim, e aí traz ali espírito de contenda, engano, confusão. Aquela igreja não cresce, fica sempre naquela mesmice, não tem libertação, não tem salvação de almas. Quando nós enxergamos essa situação, nosso dever é nos posicionar contra este principado. Viu, minhas amadas? Por isso é tão importante essa matéria. E a gente ainda não entrou realmente nas nomenclaturas aí de falar contra, né, esses espíritos, mas uma coisa é certa, nós temos que estar preparadas com a vida santificadas e revestidas das armaduras de Deus para poder combater essas potestades que estão atingindo a sua igreja. Se o Senhor está te mostrando isso, não fica de picuinha, irmãs. Ah, mas fulano de tal não me quer na igreja, não sei o quê, vou sair, vou para outra. Não, Senhor. Não saia enquanto você não obter vitória contra este mal nesta igreja. O Senhor está contando com você neste lugar. O mesmo vale para a sua família, o mesmo vale para o seu trabalho, viu? Enfim, falei aqui que o Espírito Santo ia desenvolver mais coisas, né? E por isso é importante, mesmo que você já tenha assistido os outros vídeos, venha assistir o resumão, porque aqui o Senhor ele vai dando uns complementos aí. Resistir ao inimigo depois da batalha e continuar de pé. Aqui é muito interessante, e daqui veio o tema do soldado ferido. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente até resiste, né? A gente vence, a gente consegue ganhar e tal, mas aí o inimigo ele tem as estratégias dele pós-batalha, tá? Uma delas, por exemplo, é o orgulho. Você venceu, né, aquela batalha, e aí você se enche de orgulho. Ah, irmã, aí acabou. Acabou aí, porque aí você deu lugar para o inimigo entrar, e ele que estava derrotado, agora ele vai vir com tudo. Vai vir com tudo para te destruir, porque você deu uma brecha aí no seu orgulho. Cuidado quando vencer uma batalha. Toda a honra e toda a glória tem que ser devotada ao Senhor, porque nós sabemos que sem Ele nós não conseguimos. Outra, né, é o desgaste. Às vezes nós vencemos uma batalha espiritual, mas a gente fica tão desgastada. Eu sei o que é isso. A gente fica tão desgastada. E muitas das vezes a gente já quer entrar em outra, na verdade a gente nunca quer, né? Mas tem sempre outra situação, alguém pedindo ajuda daqui e dali. Irmã, se tá desgastada, para um pouco, descansa, pega ali uma semana, abre mão de muitas coisas aí, fica ali só você e Deus, em oração, em jejum, mas não é para batalhar não, é para descansar mesmo, é para você se revestir. Vai num culto, num congresso, né? Coloca um louvor na sua casa, vai se restabelecer espiritualmente, viu? Cuidado com esse desgaste de você estar tão cansada porque você venceu uma batalha e de repente já querer entrar em outra, aí você não vai conseguir. Um soldado ali ferido, né? Abatido, cansado, ele não está pronto para enfrentar outra batalha assim logo de cara. É necessário um tempo de refrigério, um tempo de reabastecimento, de cuidado com o corpo, até mesmo com a saúde, tá bom, minhas amadas? Se nós estamos incomodando o diabo, ele vai estar sempre ali tentando e se levantando contra as nossas vidas. Isso já na verdade, é um bom sinal. Essa semana, mesmo semana passada, nós fizemos nosso primeiro projeto Peniel, na casa de uma família, e antecedendo essa visita, né? Nossa, foi tanto levante na saúde, na casa, no âmbito familiar. E eu sabia, eu falava, se está acontecendo isso, é porque o Senhor vai dar vitória para aquela família, né? Ou seja,
Se a gente se o inimigo ele tá incomodado, ele tá ali, né, forçando, né, querendo fazer a gente desistir, a gente desanimar, irmãs, é porque ele sabe que lá na frente tem vitória. Agora, se ele te deixa aí, você ficar aí, né, na rede, aí tranquilinha, a vida tá boa, vamos tomar cuidado, tá bom? Eu sei que não é legal viver em guerra, mas também vamos tomar cuidado com essa vida mansa aí. Alguma coisa, algo de errado não está certo. Vamos lá. Nós não derrotamos o diabo. Como eu já falei aqui, ele já é um derrotado. Porém, ele é um derrotado que, justamente por saber de sua condição de derrotado e o seu destino final, ele está atirando para todos os lados, sem escrúpulos, sem dó, sem piedade. Ele não importa se ele vai atingir crianças no ventre, bebês, mulheres, idosos. Ele não está nem aí não, mano. Está atirando para tudo quanto é lado. Por quê? Porque o ideal dele é que nós tenhamos o mesmo destino, certo? Armas carnais, 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 6. Vamos ler aqui. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todos os sofismas. Sofismas aqui também é falado falsos argumentos ou, né, falsas verdades, tá? Destruindo todos os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E assim, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olha que interessante isso daqui. Então, irmãs, as nossas armas não podem ser carnais. Se nós já sabemos que a nossa batalha é contra o mundo espiritual, imagina se a gente vai conseguir lutar com as nossas armas carnais, né? E então a gente sabe que as nossas armas em Deus, ela é o que? É a oração, é jejum, é louvor, é adoração, é a palavra de Deus, né? Então tudo isso aqui nos arma espiritualmente para quê? Para que seja destruída as fortalezas na mente das pessoas, né? Porque olha para você ver, a guerra é no mundo invisível, mas o diabo vai usar as coisas visíveis, ou seja, ele vai usar as pessoas à nossa volta. Então, muitas das vezes, o seu problema e a sua grande luta, a sua grande batalha, por exemplo, é contra o seu esposo. É um parente. Mas aí, meu querido, você tem que entender o seguinte, há uma fortaleza de engano erguida na mente dessa pessoa. E você não vai conseguir convencer, derrubar essa fortaleza por palavras vazias, por discussão, né? Enfim, manipulação, pior ainda, né? Ou seja, não tem como usar armas carnais se nós sabemos que a causa é espiritual. Então você quer, de fato, vencer essa batalha aí, que o seu esposo, essa pessoa, né, está se levantando contra a sua vida, essa situação está se levantando contra a sua vida, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a palavra de Deus, para a adoração, oferte, né, oferta, isso também vale muito, a honra, quando nós honramos uns aos outros, quando nós honramos nossos líderes, irmãos, tudo isso tem um peso espiritual muito grande, e dessa forma nós conseguimos desfazer essas fortalezas de engano na cabeça dessas pessoas que o inimigo as usa, para que entre o conhecimento da verdade ali. Entrando o conhecimento da verdade ali, essa pessoa é liberta, né? E se precisar de um outro processo de libertação, o Senhor vai conduzindo tudo. E aí aquilo que eu falei no começo, essa pessoa sendo liberta, você ganha, ela ganha, todos em volta ganham, irmãs. Então vamos nos atentar para isso. O Senhor quer nos usar para a libertação das pessoas, né? E aqui, como foi falado, é através da nossa obediência, viu? Através da nossa obediência, aí o mundo espiritual vai vingar todo tipo de desobediência.
tá bom? Então, às vezes você tá vendo aí, uma pessoa não tá fazendo o que é certo, mas olha só, Senhor, não tá fazendo, tá fazendo tudo errado, e tá pecando, não sei o quê. Sabe o que vai ser usado para vingar aí essa desobediência, esse pecado, essa afronta? A sua obediência. Se você for obediente, se nós formos obedientes, isso, né, vai servir ali na balança espiritual para quê? Para julgar a desobediência do próximo. Tá ouvindo? Então, minhas amadas, vamos nos portar em obediência e com as armas corretas, com as disciplinas espirituais. Eu tenho um livro, acho que ele não está aqui, que fala disciplinas espirituais, que vai falar justamente do jejum. Essa é uma matéria que eu preciso dar, é muito importante, né? Do jejum, da meditação, né? Da palavra de Deus, da oração. Então, nós precisamos nos armar com esse tipo de coisa, armas espirituais, tá bom? Deixa eu correr aqui. Se não entendermos como esses principados usam as coisas visíveis para nos atacar de forma invisível, perderemos ainda mais nesse primeiro nível de batalha espiritual, né? Porque esse ainda é um primeiro nível, viu? A forma mais eficaz do inimigo tentar nos vencer é essa, é usando as situações à nossa volta para nos abater, nos perturbar, né? Minar a nossa fé. Então aqui, por exemplo, eu coloquei, é como se fosse assim, uma guerra fria, né? Ou seja, é confundido com ataques pessoais. Essa, na verdade, é uma guerra fria, que o inimigo ele vai usando. Ele vai, e a gente tem que tomar cuidado, irmãs, para a gente também não ser instrumento do inimigo, viu? Toma cuidado com isso. Eu sempre tenho aquele exemplo de Pedro. Pedro, no mesmo momento que foi usado pelo Espírito Santo, aí depois já foi usado por Satanás para bajular Jesus, né? Então nós não estamos, nós também podemos ser pessoas aí que estão sendo usadas pelo inimigo se nós não vigiarmos, se nós não vigiarmos a nossa intenção, viu? Se nós não vigiarmos nossas emoções, nossas reações, tá? Então vamos tomar cuidado, porque é essa guerra fria aí, né? Ataques pessoais, e aí a gente usa a arma incorreta, e aí a gente não sai dali do mesmo, fica sempre tendo as mesmas discussões, os mesmos ciclos repetitivos. Você fala, a gente passa ano e entra ano, e a gente tem sempre esse mesmo tipo de situação, a gente não sai disso, tá entendendo? É por quê? Porque você não está discernindo da onde está vindo essa batalha. Aqui no nosso nível da salvação, né? Existe um nível aí que é contra a nossa fé, né? E ali Efésios, ele vai, quando você lê Efésios todinho ali, você vai entender, né, que nós precisamos estar com a nossa fé firmada mesmo ali no Senhor, na sua palavra. Por quê? Porque assim, né, com o escudo da fé, nós vamos nos proteger de todo tipo de ataque, né, contra a nossa salvação. Por quê? Porque nós somos salvos pela fé. Então, obviamente que o inimigo ele vai querer atacar o quê? A nossa fé, para que a gente venha perder a salvação. A gente venha, como está acontecendo no mundo hoje em dia, a apostasia. Nós vamos apostatar da fé, ignorar mesmo as pregações, as palavras, e vamos nos esfriando e vamos achando que é assim mesmo, não tem mais jeito mesmo, a vida é assim mesmo, tá, é assim mesmo. Não é assim mesmo, minhas amadas. Isso é um ataque espiritual contra a sua salvação. Quando você estiver nesse, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, não sei se compensa mais ir para a igreja, tá tudo corrompido, não sei o quê. Irmãs, tire essa linguagem da sua mente, viu? Isso é coisa do inimigo, ele está minando aos pouquinhos a sua fé. E quando você perceber, você pode ter perdido a sua fé e aí a sua salvação está indo junto, porque sem fé, além de ser impossível agradar o Senhor, é pela fé que nós somos salvos, pela fé no Filho de Deus. E aqui no nível familiar, que a gente vai falar mais para frente, né? Ataque, né, contra a nossa existência e posicionamento ali na família, descredibilizando e desestruturando, né? Tirando as pessoas das suas posições, tirando as suas próprias identidades, né? Então hoje tem mulher que é feminista, não é isso? Feminismo, que acha que vai mandar em tudo, que não manda no marido, manda em todo mundo.
ela saiu da posição que ela deveria ocupar. E isso, na verdade, veio uma sobrecarga tão grande sobre ela que ela mal imagina. Quando o Senhor ele me convenceu acerca do verdadeiro, da verdadeira submissão, em que eu já achava que era submissa, mas o Senhor me mostrou o que era realmente ser submissa, né? Que era servir ao meu esposo com alegria, que era como ao Senhor. O Senhor falou: filha, como é que você faz as coisas para mim? Como você se submete a mim? Tudo que eu te peço você faz com a maior alegria, mas para o seu esposo não, né? E aí quando eu falei, eu admiti isso, eu reconheci, mas tem uma coisa muito errada aí, que umas irmãs elas falam o seguinte: a Bíblia fala que eu tenho que ser submissa ao meu esposo como ao Senhor. Então, se meu marido não estiver sendo como o Senhor, então eu não preciso ser submissa como ao Senhor. Não, senhora. O seu esposo também tem a parte dele lá. Tem que amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Se ele não fizer isso, é ele com Deus. Ele não está fazendo a parte dele. Mas a minha parte, o meu contexto é ser submissa ao meu esposo como ao Senhor. É independente se meu esposo está sendo como o Senhor ou não. Eu tenho que ser submissa ao meu esposo como ao Senhor. Não é se o meu esposo for como o Senhor. Não está escrito isso, tá bom? Então a minha parte, a nossa parte nós devemos fazer. E isso é libertador, minhas irmãs. Quando eu admiti isso, essa minha falha, eu reconheci no reino de Deus, mas eu senti como um peso saindo das minhas costas, um peso de uma responsabilidade que eu mesmo tinha, de querer que tudo era do meu jeito, né, de tentar manipular ele ali para ele fazer as coisas que no final eu que estava querendo, sabe, esse tipo de situação. Então quando eu me coloquei, na verdade eu já estou falando aqui na parte que era da último estudo sobre família, mas quando eu me coloquei na minha posição, isso foi libertador para mim, saiu um peso dos meus ombros que eu desejo que você viva o mesmo, tá bom? Então foi falado aqui por quê? Porque existe, né, essa batalha espiritual no nível familiar, e a gente já vai falar mais lá pro final, que é o inimigo querendo aí tirar os membros da família das suas devidas posições. E o nível eclesiástico, que a gente ainda não gravou esse estudo, né, que é a batalha contra a igreja, né? Então, assim, mas no que tange a nosso respeito, são ataques contra a nossa estabilidade dentro ali do ambiente eclesiástico, que muitas das vezes vira o próprio campo de batalha, né? Então, o próprio campo de batalha é a igreja, onde, na verdade, era o lugar ali para que nós fôssemos, né, restaurados, restabelecidos, mas isso nós vamos falar em um outro estudo, tá bom? Eu acredito que no estudo acerca do mundo espiritual a gente consiga colocar a igreja ali dentro para que a gente possa entender, irmãs, que nós podemos vencer os principados que lutam contra a nossa igreja, implantando aí esse campo de batalha dentro da própria igreja. Não é assim que as coisas têm que funcionar. A igreja é casa de oração, é casa de adoração, de oferecermos sacrifícios de adoração ao Senhor. A igreja não pode ser o próprio campo de batalha para um crente ficar enfrentando o outro. É certo que nós, né, assim como a Arca de Noé lá, que nós estamos estudando no estudo teórico, né, nós vamos ter nossas dificuldades, porque nem todo mundo é igual, ninguém pensa igual, mas ali o Espírito Santo de Deus em nós, né, vai nos moldando, né, vai ali nos ferro afiando ferro, né, vai nos caracterizando ali para que todos ali, né, sejam como os membros de um corpo, e este corpo tem um crescimento saudável. Efésios também vai falar sobre isso. Mas não pode ser um campo de batalha entre os irmãos, porque imagina se os meus membros começarem a lutar contra mim mesmo. Existe uma doença autoimune, né, onde as células começam a olhar para elas mesmas e achar que elas são inimigas, e aí a pessoa vai adoecendo de um jeito que essa doença me parece, né, que nem tem cura, né? Ou seja, se as células, se os membros começam a lutar contra eles mesmos, o corpo vai morrer, irmãos. Uma hora não vai aguentar. Como é que eu vou ficar me esmurrando? Não é verdade? Então, eu creio que nós vamos preparar um estudo somente sobre isso, porque nós precisamos, minhas amadas, vencer os principados que estão agindo nas igrejas, para que a gente não tenha mais ali um ambiente
de crescimento espiritual, né? A igreja hoje em dia ela tá tão estéril, né? Tá infrutífera, tá ali naquela mesma, não anda, não ganha almas, não liberta vidas. Então, enfim, vamos lá, deixa eu ver onde que eu tô. Todos esses ataques acima, né? Só será vencido se vencermos primeiramente uma coisa: nossa carne. Irmãs, já é 41 minutos de vídeo. Resumo, não é fácil resumir, irmãs, me ajuda aí. Então a gente viu lá sobre as obras da carne, né? Por quê? Porque no final a gente vai entender o quê? Que o inimigo ele vai ficar só nos atacando, por quê? Porque a nossa carne ali tá viva. Ele está identificando pontos ainda na nossa vida que está vivo e ele consegue ali, ó, nos atingir. Então, obras da carne ali foi resumido, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, né? Isso tem a ver ali com a parte da imoralidade. A espiritualidade distorcida, né? Que seria a idolatria e feitiçaria dentro da própria igreja. Relacionamentos quebrados, né? Então, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisão e facção. Olha para você ver. Se a gente for ver bem, a gente acha isso aqui dentro da onde, irmãs? Dentro do ambiente eclesiástico. E isso é obra da carne. Feitiçaria é obra da carne, irmãs. Então a gente vai vendo o quê? Que o inimigo ele vai vendo que a nossa carne está viva ali. E aí ele ataca ali, ele nos usa ali. Temos que tomar cuidado, como já falei, para nós mesmos não sermos os próprios instrumentos do diabo dentro do ambiente da igreja ou na nossa família. Atitudes destrutivas, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Resumindo, o maligno quer destruir, aniquilar com o ser criado para se relacionar com o Criador, né? Ele quer matar, roubar e destruir, é o que nós vamos ver aqui. Deixa eu já pular aqui para o próximo estudo, porque aqui, na verdade, a gente estava falando sobre como é que se mata a obra da carne. Só tem uma coisa que mata a obra da carne, que é o fruto do Espírito. Mas olha para você ver a diferença. Aí já tem mistério, ó. Obra da carne fala de resultado, né? Então a carne ela está sempre procurando um resultado, ela obra, né? Agora o Espírito não, o Espírito é fruto. E fruto, irmãos, fruto tem que ser, tem que ter todo um cuidado ali, tem que ter todo um trabalhar ali. Por quê? Porque senão ele não nasce, senão ele não gera, senão ele não fica perfeito. Então o fruto do Espírito, a boa conservação ali, a boa cultivação da palavra de Deus em nós é que vai gerar o fruto do Espírito. A boa cultivação da semente da palavra de Deus em nós. E nós vamos ver no próximo estudo aí, que é justamente o que o diabo quer, que é tirar nessa semente do nosso solo fértil. O bom entendimento, o bom conhecimento da palavra de Deus em nós vai gerar o fruto do Espírito. E só o fruto do Espírito é capaz de aniquilar as obras da carne. Tá bom, meus amados? Vamos lá, deixa eu já ir para o próximo, mas eu preciso ir para o próximo aqui. Vamos para o estudo 19. O tema é vida abundante. Então, João 10:10 fala o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Minhas amadas, este ladrão aqui simbolizando Satanás ou até mesmo os mercenários, né, que são os falsos mestres, falsos pastores, né, enfim, mas que tem quem por trás? Satanás, né? Então ele não vem senão aqui a matar o que você é em Cristo. O que nós somos em Cristo? Nós somos salvos, meus amados. A roubar o que você tem direito em Cristo. Nós temos uma herança ali que por nos tornarmos filhos de Deus, temos direitos a uma herança. E é obviamente que o diabo vai querer roubar isso de você. E ele vai querer destruir o que você pode ser em Cristo, a sua identidade, a sua autoridade. Tá entendendo? Mas eu preciso resumir muito bem aqui, mas volta lá nesse estudo, porque ele está muito profundo.
eu preciso resumir, por quê? Porque algumas coisas eu não falei claramente lá, que é justamente sobre essa batalha espiritual na parábola do semeador. Então nós vimos lá que o fruto do Espírito, ele é fruto do quê? De uma boa semente que foi plantada em uma boa terra, e ali foi tratado, foi gerado e frutificou, certo? O conhecimento da palavra de Deus, ele tem essa reação em nós. Mas a parábola do semeador nada mais é do que uma batalha espiritual travada, para que nós não venhamos chegar ao conhecimento de que precisamos de salvação, de que precisamos de libertação, de que temos que tomar nossa posição e autoridade no reino de Deus, e de que temos direitos, segundo o que o Senhor herdou ali para nós na cruz do Calvário. Então, uma das coisas aqui, né, a parábola do semeador, ela é descrita em Lucas 8, Mateus 13 e Marcos 4. E aqui eu tinha separado algumas referências de cada um, para a gente ver a importância, tá? Não vou ler aqui, mas vocês conhecem bem a parábola do semeador, né? O formato ali. E o interessante de Lucas, tá? Então, Lucas capítulo 8, o versículo 11, ele já vai deixar claro. A semente é a palavra de Deus. Então, você quer dar fruto, o fruto do Espírito, tem que ter a semente da palavra de Deus. Você não vai conseguir ter aquele fruto maravilhoso que eu não falei aqui, mas, né, Gálatas 6 lá, você vai ver o fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. Ai, gente, que delícia falar desse fruto, né? Aí você não consegue, você fala, não consigo dar o fruto do Espírito. Por quê? De repente a semente da palavra de Deus não está conseguindo chegar aí na tábua do seu coração, no solo do seu coração, viu? Aí olha só o que o versículo 12 fala, para que não se salvem crendo. Olha isso. Ou seja, o inimigo, ele quer roubar o conhecimento da palavra de Deus, ele quer tirar essa semente do nosso coração, do nosso entendimento, para que, se a gente lê a palavra, a gente crê na palavra, a gente vai ser salvo. Mas se eu não tenho o conhecimento da palavra, eu não vou crer na palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aí eu não vou obter a salvação. Então olha para você ver como isso é profundo. No versículo 3 vai falar, por exemplo, que não tem raiz. Então foi lançado ali a semente, mas a semente não está conseguindo produzir raiz, né? Gera uma plantinha ali e tal, mas não está conseguindo, por quê? Não está sendo cultivado esse solo está muito apertado. Agora que eu estou cultivando umas plantinhas aqui, eu sempre dou uma aerada lá assim, sabe? Porque a minha terra não é uma terra muito boa, a que eu uso, e aí às vezes eu rego, e aí ela compacta assim, né? Ela fica uma terra dura, e a plantinha não consegue dar raiz, né? Então a gente vê que sem a raiz, se não tiver enraizado, se a raiz não tiver boa, né, a planta ela não cresce e aí não frutifica. E raiz vai falar do que, irmãs? Raiz vai falar do profundo mesmo do nosso coração. É necessário que a palavra ela entre no nosso coração e trate a raiz ali também. É necessário que ela também enraize, ou seja, ela fixe. Irmãs, hoje o que eu mais vejo, por exemplo, as pessoas vão para a igreja, ouvem uma palavra, aí acaba o culto, vira a esquina, já não lembra mais da palavra. Na segunda-feira já nem sabe mais o que foi pregado. Ou seja, a palavra não está criando raiz no seu coração. Ela tem que criar raiz, por isso é importante a meditação. Eu gosto, irmãs, por exemplo, quando alguém prega lá no domingo ou no outro culto que eu vou, e aí eu fico meditando naquela palavra durante a semana. Meditar na palavra é você enraizar a palavra dentro do seu coração, e isso com certeza vai produzir muito fruto. E aí o versículo 14, né? Não dão frutos com perfeição. Ou seja, até dá fruto, mas não dá com perfeição. Aquela planta que não tem uma raiz, que não foi enraizada. E aqui, na verdade, a gente está falando, nesse versículo 14, vai falar dos cuidados desse mundo, as riquezas, o engano das riquezas, né? Ou seja, é uma semente que você até foi para o culto, você até entendeu a palavra,
Mas aí você começou a se envolver com tantas coisas que aquela palavra ela foi esquecida e ela não deu fruto com perfeição, ela não deu o fruto que ela deveria dar. E o versículo 15, frutos com perseverança, né? Ou seja, frutos que ele está sempre dando fruto, o fruto ele permanece, né? Isso aqui ele é achado aonde? Em um coração que conserva a honestidade e a bondade. Isso foi o que me chamou a atenção na parábola segundo Lucas 8. E agora segundo Mateus 13. Mateus 13 fala sobre o versículo 11. Conhecer os mistérios de Deus. Olha que lindo, irmãs. Então a semente da parábola do semeador, aqui nesse contexto está falando o quê? Que a semente num coração, ela produz o quê? O conhecer os mistérios de Deus. Você quer conhecer os mistérios de Deus? Tá aqui, ó, na palavra. Versículo 15 de Mateus 13, tá falando assim, ó, porque o coração está endurecido e ouve de mau grado. Eu achei muito interessante isso aqui. Não tem como a palavra de Deus achar lugar num coração endurecido ou que ouve de mau grado. Irmãs, tome cuidado. Às vezes esse coração endurecido é o meu e o seu, sim. Às vezes não é a pregação que você queria ouvir, não é do jeito que você gosta de ouvir. O pregador ele é muito assado, muito assim, aí a gente já endurece. Ou se vem de confronto, né? A gente também já endurece. Lá em Hebreus, né? Agora, se eu não me engano, é 3 e 4 também. Deixa claro ali, hoje se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Irmãs, se o coração endureceu, a palavra não entra. E se a palavra não entrar, ela não vai dar fruto, ela não vai trazer aquela vitória que ela iria te trazer. Eu não estou falando aqui só do fruto do Espírito. Uma palavra revelada aqui, ó, como os mistérios de Deus, ela vai te dar direcionamento, ela vai te revelar coisas que vai te dar vitória, minhas amadas. Mas se o coração estiver endurecido, ou se a gente ouvir de mau grado, não tem como obtermos vitória. O versículo 19 de Mateus 13 fala, não entendendo, vem o maligno e rouba. Olha para vocês verem a importância de se entender a palavra. Mas eu realmente não entendi e tal. Faz que nem eu, né? Mas eu sempre falo, se eu não entendi uma palavra, depois eu vou lá, aqui ó, em Marcos 4 já vai falar sobre isso. Vou lá no particular com o Senhor e falo, Senhor, eu não entendi nada daquela pregação, o jeito que o pastor pregou, ou enfim, eu não consegui entender o que é, Senhor, o que tem ali que para mim, que eu poderia ter pegado e eu não peguei, por quê? Que aqui está falando, irmãs, se eu não entendo, é aí que o inimigo vem e rouba mesmo e já era, acabou, não tem como aquela palavra dar o fruto que ela iria dar. 21, vindo a provação, logo se ofende. Irmãs, toda palavra de Deus, quando ela vem para as nossas vidas, essa semana mesmo lá na visita, foi muito interessante, a gente falou ali sobre Ezequiel 37, e quando o profeta ele profetiza, a imagem ali já era feia, né? Você imagina milhares e milhares de ossos sequíssimos. Então a imagem já era feia. Quando o profeta profetiza, na minha opinião, o negócio ficou mais feio ainda, porque os ossos estavam lá quietos, pelo menos. Agora aquele monte de ossos começa a pular, saltar, e aquela barulheira toda, e eu acho que o negócio ficou pior ainda. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, quando nós começamos a obedecer a palavra, entrar no conserto que a palavra está nos exigindo, vai surgir um desconforto muito grande no mundo espiritual, que queria que você ficasse ali no erro, que queria que você ficasse ali numa vida de derrota. Então o inimigo ele vai se levantar, e aí é onde as pessoas desanimam. Falam, não, isso não era de Deus, agora que eu comecei a orar o negócio piorou, não, aquela palavra não era de Deus, porque só está piorando, mas não é que está piorando. É porque toda palavra, ela vai causar uma reação. A palavra de Deus, ela é como uma construção. E
essa edificação, essa nova edificação não pode ser construída em cima do velho, em cima do que tá destruído, que está prejudicado. Tá entendendo? Jeremias lá, o Senhor, ele sempre fala comigo isso, que ele me usa nessa parte, né? Antes de edificar, né? Se for ver lá que Jeremias está falando do chamado dele, né? Fala assim, ó, eu te chamei para arruinares, destruíres. E aí depois fala, para depois edificares e construíres. Olha isso, irmãs. Por quê? Porque o que está errado tem que ser destruído. O que está feio tem que ser aniquilado. Não dá para construir uma casa, um alicerce firme em cima de algo que já está danificado. Então, todo esse processo de conserto, né, todo esse processo de começar a fazer o que a palavra está falando, vai nos causar um desconforto, sim, inicial. Mas a gente tem que passar por isso, né? Tem que ser aprovado nisso. Senão, como foi falado aqui no versículo 21, vindo a aprovação, a pessoa logo se ofende e fala, não vou, sai ali da posição que ele estava, de estar orando e clamando, e perde a bênção, minhas amadas. Agora no 22, né, fala o seguinte, ouve e compreende. Depois vocês abram, viu? Mateus 13, 22, fala, aquele que ouve e compreende. Não basta só ouvir, tem que ter a compreensão, tá bom, minhas amadas? O Marcos 4 já vai falar o seguinte, Marcos 4, versículo 10. E quando se achou só os que estavam junto dele, é aquilo que eu falei agorinha de pouco. Então, Jesus falou ali para todo mundo. Aí teve gente que entendeu, teve gente que não entendeu e foi embora. A maioria não entendeu nada. Mas os discípulos, quando Jesus ficou sozinho, eles foram lá e falaram, Deus, Pai, né? Jesus, explica-nos a parábola, porque a gente não entendeu. E aí que tá, minhas amadas, né? Muitas das vezes a gente não vai entender quando a gente ouviu aqui ou ali, mas é no secreto. Você vai lá, pega a sua Bíblia e fala, Senhor, eu não entendi. Me mostra o que o Senhor quer falar, né? E aí você vai lá naquela palavra que você não entendeu, fica orando ali sobre ela, lendo e relendo, meditando, que vai vir, ó, irmãs, vai abrir para você o entendimento e você vai ficar maravilhada. Irmãs, o entendimento da palavra, a revelação da palavra, ela traz cura para o nosso interior, é tão maravilhoso. O Senhor nos mostra assim na palavra e as coisas vai fazendo sentido, tudo que nós passamos vai fazendo sentido. E aí você fala, meu Deus, isso cura a alma, irmãs. Vamos lá. O versículo 12, não sejam perdoados os seus pecados, olha só. Então, quando nós entendemos a palavra, nós cremos, aí nós entendemos que precisamos nos arrepender e pedimos perdão, aí nossos pecados são perdoados. Mas se nós não chegamos a esse entendimento de que precisamos do perdão do Senhor, nós não vamos ser perdoados e a nossa vida vai continuar da mesma forma. Vem logo Satanás no versículo 15, aqui está falando claramente, é Satanás que vem para roubar esse entendimento, mas Satanás veio para roubar, matar e destruir. Uma vida que não está ali em Deus, né? Ela está sob ataque de morte, de destruição e de roubo, ou seja, é uma vida que vai minguando. A morte ela vem em todas as áreas financeira, física, é morte, vai morrendo, vai matando, uma plantinha vai morrendo. O roubo também, vai roubando a sua energia, vai roubando suas finanças, vai roubando seu entendimento, vai roubando suas vitórias, sua alegria, destruindo quem você é, sua identidade, tá entendendo? Isso tudo procede de Satanás. 17, né? Mais uma vez fala aqui, vem a perseguição por causa da palavra. Então o inimigo ele vai se levantar para te tirar dessa posição que requer perseverança. O primeiro, se eu não me engano, o primeiro estudo nosso, vai falar sobre isso, sobre como é importante perseverarmos na revelação da palavra. Não é que você já leu hoje e amanhã já vai acontecer. Você leu hoje, tomou posse hoje, persevera ali, irmãs, que logo vem. E aí lá eu conto até o testemunho da cura que eu recebi perseverando na palavra. E 19, os cuidados desse mundo, o engano das riquezas, as ambições, ou seja, o tanto ali de ocupações, né? Você até entendeu, mas você está cercado de tanta ocupação que aquilo ali não consegue dar fruto com perfeição.
fruto com abundância, frutos permanentes. Uma hora você vence, aí daqui a pouco você já não está vencendo mais. Daqui a pouco você já começa tudo de novo, os processos tudo de novo. Então, pode ser por quê? Por conta de todas essas tarefas, esses afazeres que nós arrumamos. Ah, mas é porque eu tenho que pagar minhas coisas. É, mas você tem coisas para pagar porque você está comprando coisas. Então, vamos tomar cuidado, irmãs. Às vezes nós estamos adquirindo coisas que nós não precisamos, não são essenciais, mas aí a gente precisa pagar essas coisas. E aí, para pagar essas coisas, nós temos que trabalhar, né? Eu mesmo estou sendo corrigida esse mês de junho aí, julho, agora é julho, porque em junho foi meu aniversário e eu resolvi me presentear, comprei um monte de coisa no cartão da minha mãe, e julho a conta veio. E, irmãs do céu, tive que trabalhar e graças a Deus o Senhor me deu graça, né? Mas eu fiquei pensando, né? Olha só, se eu não tivesse feito esse monte de conta, eu não tinha que estar trabalhando desse jeito. Tá entendendo, minhas irmãs? Bom, vamos para o estudo então, o último aqui, que é o 21, tá? Guerra espiritual na família. Irmãs, já passamos de 1 hora. E aqui eu vou dar uma boa lida, mas eu falo para vocês, volta lá e assiste, tá bom? Porque basicamente o que eu vou falar aqui é o que tá lá, porque eu não consegui resumir aqui, essa que é a verdade. Eu não consegui achar um resumo aqui. Mas a gente leu ali em 1 Crônicas 13, versículo 12. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele possuía. Então, irmãs, deixa eu tentar resumir isso aqui, né? Porque se eu ler tudo isso aqui, vai mais 40 minutos aí de gravação. Mas vamos entender isso aqui, tá? A gente tá falando da família, e aí o que isso aqui tem a ver? Bom, primeiro que a família de Obed-edom foi alcançada ali pela bênção do Senhor. Por quê? Porque a presença do Senhor estava ali. A presença do Senhor. A arca ali simbolizava a própria presença do Senhor entre o povo de Israel. Tanto que quando eles iam lutar uma guerra, eles levavam a arca, né, em primeiro lugar, porque a presença de Deus indo na frente já lhes garantia vitória. E essa presença de Deus nas nossas casas, que nós devemos cultivar, né? Eu não sei nem como falar, porque é sobrenatural mesmo, né? É realmente, irmãos, você estabelecer o céu na terra, estabelecer um pedaço do céu, não, a extensão do céu na sua casa. Você trazer a presença de Deus, santificar a sua casa, fechar portais e brechas malignos. Mas você precisa voltar lá e assistir. Não tem como eu resumir tudo aqui o que foi falado sobre os filhos, sobre os pais, as mulheres, né, os homens, né? Mas a gente vê que brechas são abertas, né, pelos nossos filhos. E as brechas abertas pelos nossos filhos, quem tem que fechar são os pais, porque muitas das vezes eles não têm entendimento. Eles abrem essas brechas com filmes, séries, programas, na internet, abrem brechas terríveis para a vida deles, e nós posicionados, nós pais posicionados, nós somos ali uma cobertura para os nossos filhos. E nós, os pais, temos que tomar cuidado, porque nós não abrimos brecha, nós abrimos portas, viu? Nossos pecados dentro desse ambiente familiar abrem portas, né? Por isso que foi falado aqui de Davi, lá no estudo. Por quê? Porque Davi, quando ele cometeu aquele terrível pecado, né, foi imposto ali, Natan falou para ele, ó, por conta do seu pecado, a espada e a morte não vai sair da sua família. Olha para você ver. Então nós pais devemos tomar cuidado, e não somente isso, verificar se o que nós estamos passando hoje, eu e você como filhos, porque também nós somos filhos de alguém, se nós não estamos sofrendo aí consequências de pecado dos nossos pais, avós, né, bisavós. Por isso é importante nós conversarmos com parentes antigos e perguntarmos coisas, por exemplo, como: houve já assassinato na família? Houve abortos?
Alguém da nossa família já mexeu com o ocultismo, né? Porque esse tipo de pecado, irmãs, eles são gravíssimos e se não forem devidamente confessados, ninguém se arrependeu, ninguém apresentou eles ali na cruz do Calvário, o inimigo vai ficar cobrando isso na nossa geração, sim. E aí entra casos, por exemplo, de espíritos geracionais, né? Por quê? Um pecado desse abre um portal maligno para o diabo, os demônios acessarem, né, a nossa atmosfera, a nossa terra, o nosso ambiente aqui físico, né? Então, demônios entram através de pecados desse tipo, tá? E esses espíritos, se eles não são repreendidos ali com uma palavra mesmo de repreensão, através do arrependimento, confissão, eles continuam agindo na família. E aí você vê comportamentos repetitivos. Você começa a repetir o comportamento da sua mãe, da sua avó, doenças, né? Pessoas que morreram de câncer e outras vão ter no mesmo câncer e depois outro câncer. São coisas aqui que é difícil resumir, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque, irmãs, nós precisamos guardar a nossa casa, a nossa família, sendo ali a proteção deles, sendo o teto, né, sendo a cobertura deles, tá ouvindo? E muitas das vezes os nossos pais, avós e, né, bisavós, enfim, não tiveram esse cuidado, não tiveram esse conhecimento, não foi revelado a eles, né, acerca do perdão, da salvação, morreram muitos sem salvação, sem o conhecimento da palavra e deixaram essas portas abertas, tá entendendo? E nós precisamos fechar isso. Você e eu somos, a partir de agora, através deste conhecimento, responsáveis por quê? Por mudar esse ciclo aí. Nós podemos fechar isso através, sim, da cruz do Calvário, porque nós levamos ao Senhor, nos arrependemos por eles, né? E colocamos os nossos filhos debaixo dessa proteção divina e não vamos ser responsáveis por abrir portas que vão atingir os nossos filhos, tá bom, minhas amadas? Então aqui, como eu disse, tinha muita coisa para me falar, né? Da parte da família, mas já ficou muito comprido o vídeo. Volta lá no último vídeo, guerra familiar, guerra espiritual na família, tá bom? Tem um exercício prático aqui que eu coloquei, né? Procure, se possível, conversar, conhecer, né, com seus pais, com parentes, né? E fazer aí um mapeamento familiar, inclusive muito importante para quem quer esse projeto Peniel na sua casa, né? Uma visita, uma campanha. Nós fazemos um mapeamento familiar, viu? Nós vamos lá e nós perguntamos, né? Como que vocês têm histórico de derramamento de sangue? A pessoa precisa nos falar, irmãs, para que a gente já possa orar em cima daquilo, tá bom? Não adianta querer, não, é profeta, Deus usa profeta e revela tudo para ela. Não, irmãs, não faz isso não. Fala conosco, abre ali o que se passa na família, porque os casos que estão vindo até nós são casos assim que realmente nós precisamos orar e combater espíritos geracionais, né? Pessoas mesmo que precisam de libertação, viu? E o Senhor está nos dando vitória, eu creio nisso, tá bom? Então lá nesse vídeo, né, ia ter aqui o posicionamento do casal, da mulher, ó, tô pulando tudo aqui, do homem, né? Da solteira, né, ou do solteiro, no sentido assim, eu sou pai solteiro, mãe solteira, ou seja, você fala assim, irmã Nathalie, é muito fácil você falar o casal, mas e eu que sou mãe solteira? Minha querida, o Senhor, Ele pode te dar graça, né, para você vencer nessa parte, e pode trazer aí, dependendo de todo o contexto, alguém curado, restaurado e liberto, né, para te fazer aí, para ser seu companheiro, né? Tudo isso aí, como eu disse, é muito difícil falar em poucos minutos, né? Só que a única coisa que eu posso alertar aqui é o quê? Essa pessoa que você está trazendo para dentro do seu lar, para ser seu companheiro ou companheira, para ajudar a cuidar da sua família.
ela também tem um passado, ela também tem seus antepassados, ela também precisa ser curado, ela precisa ser liberta, né? Então, analise isso com muito cuidado, não se deixe levar pela necessidade momentânea ou até pela carência emocional e física e abra aí o seu lar para uma pessoa que pode estar vindo sobrecarregada, né, do passado dela, tá bom? Eu estou vendo, como eu já falei ali no outro vídeo teórico, muitos pedidos de oração, não só para mim, mas até no grupo lá das irmãs da minha igreja, pedidos de oração de pessoas que entraram, né, nessa questão, entraram na família por esse caminho matrimonial, né, de casamento, entrou, mas agora está querendo destruir tudo, está ameaçando todo mundo, né, já vieram pedidos também de oração para mim acerca disso, né. Então, minhas queridas, hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com quem nós colocamos dentro da nossa casa, tá bom? Lembra que a guerra é espiritual. E se você está colocando alguém dentro da sua casa sem ponderar, né, a vida espiritual dessa pessoa, você pode estar comprando uma bela de uma briga que você vai ter que usar as armas corretas, tá bom? E aí eu coloquei aqui também, né, filhos, as crianças, como agir, como ter cuidado com essa questão de jogos, os adolescentes, né, a questão de ter muito cuidado com o namoro precoce, adolescente não está pronto para isso, isso vai trazer masturbação, isso vai trazer depressão, né, isso vai trazer sentimentos no adolescente que ele não está preparado para lidar. A masturbação abre portas terríveis espirituais na vida deste adolescente. E eu falei ali que, na verdade, os adolescentes eles estão sempre em busca de novas experiências. Então, vamos nós, mães e pais, oferecer essas novas experiências para a vida deles em Cristo, no ambiente da igreja, no ambiente da glória de Deus. Meus filhos agora estão tendo novas experiências aí, né? Eu vou dar aula aí sobre os anjos, né? E a gente tem ministrado aqui, né? Para que os anjos do Senhor que sobe e desce aqui na minha casa, haja na vida deles, e eles estão assim, né, admirados com o que o Senhor está fazendo. Então, o que é, irmãs? Traga novas experiências para a vida deles, que eles não precisem procurar lá fora ou na internet. Toma cuidado com isso, viu? Jovens, os adultos, né? Falei aqui também e frisei aqui, um jovem e um adulto, 18 para cima. Ah, mas ele mora debaixo do meu teto, então a regra ainda é a que vale, é a minha regra, é a do eu e do meu esposo, somos nós que mandamos aqui, nós somos a autoridade do lar, então o filho meu não vai ficar ouvindo música do mundo, não vai trazer bebida, não que isso aconteça na minha casa, graças a Deus, mas não, eu não permitiria, irmãs. E eu sei que é difícil falar isso, mas é tudo que nós já falamos aqui. A guerra não é contra o seu filho. Então o Senhor vai te dar estratégia para que você ore pela libertação do seu filho, mas não aceite, viu? Comece não aceitando essas coisas dentro do seu lar. Por quê? Ah, mas ele já tem 30 anos. Pode ter 40, se mora debaixo do meu teto. Aqui não vai abrir portal maligno para atingir minha família, meus outros filhos. Não vai, tá bom, irmãs? Eu frisei isso. Se você quiser entender melhor, vai lá no vídeo, tá bom? Enfim, né? Passe tempo de qualidade com sua família, né? Os inspire a amar a Deus sobre todas as coisas, através do seu amor a Deus sobre todas as coisas, sobre a sua busca. Seus filhos precisam ver você buscando, você orando, isso vai induzir eles, a palavra fugiu agora, né? Mas vai fazer com que eles se sintam motivados a também terem essa vida de busca, viu? Não se sobrecarregue do trivial, negligenciando o principal, né? Então às vezes a gente está tão sobrecarregada de tudo e a gente não consegue passar tempo com os nossos filhos, sendo que às vezes eles não querem, mas às vezes a gente comprou um brinquedo tão caro, aí a gente está trabalhando para pagar o brinquedo caro, eles preferiam nem ter brinquedo nenhum, eles preferiam ter você ali brincando, riscando um papel ali, brincando de stop com eles. Mas isso é tão precioso. E aí a gente fica comprando coisa cara para trabalhar, para pagar coisa cara. Aí os nossos filhos
nem sequer brinca com aquele negócio caro, e a gente ali trabalhando, ralando, frustrada ainda, porque o menino não tá brincando com o negócio caro que a gente comprou. Tá entendendo, irmãs? Então vamos tomar cuidado com o trivial, né? E vamos nos posicionar ali em nos colocar diante dos nossos filhos presentes, viu? Eu falo isso porque o meu filho adolescente, por exemplo, ele fala um monte de coisa. De repente ele começa a falar um monte de coisa. E eu percebo que às vezes a minha mente está longe. Eu tô pensando na irmã que pediu oração, tô pensando no estudo que eu tenho que gravar, tô pensando... Então às vezes você não tá ali presente. E ele percebe isso, né? Porque aí depois ele fala, mas mãe, eu tinha te falado, não sei o quê. E aí eu falo, nossa, eu não prestei atenção. Então eles querem que a gente realmente esteja presente quando eles estiverem falando alguma coisa, né? Eles precisam, meu filho mais velho, por exemplo, às vezes chega do serviço e eu tô lá no quarto, lá na cama estudando, aí ele se joga lá na cama, fala, mãe, faz um cafuné. Então você vê que ele chega assim, sobrecarregado, cansado, cheio de informações também que o mundo, a vida dá, né? E eles precisam que nós estejamos ali, presentes, né? E por fim, o mais importante de tudo, que já foi falado aqui do começo ao fim, estabeleça a presença de Deus em seu lar, através de oração, de jejum, de louvores, coloque louvores, né? Um ambiente de calmaria, de louvor tranquilo, no finalzinho da tarde, que está todo mundo cansado. Aí no dia que já está todo mundo ali fazendo a faxina, põe um louvor mais animado, né? Deixe que seu filho coloque um louvor mais no ritmo dele também, né? Prestando bastante atenção nisso. Mas assim, coloque o louvor no seu lar, viu, irmãs? Traga a presença de Deus. Os anjos, eles acompanham a presença de Deus. Aonde a presença de Deus está, tem anjos ministrando os filhos de Deus, viu? Então que nós possamos, irmãs, viver essa realidade, viu? Esse tema, estamos em guerra. Na verdade, eu poderia colocar aqui, ó, estamos em vitória. Para a glória de Deus, porque toda guerra, ela vai do outro lado, tem uma vitória, e uma vitória muito grande para as nossas vidas. E esse é o meu desejo para mim e para você, que você viva uma vida vitoriosa para a glória de Deus. Vou orar, estou muito feliz, não consegui resumir exatamente como eu queria, né, porque a hora já foi, e não queria deixar esse estudo muito cansativo, mas que desperte o seu interesse, caso você não conseguiu assistir os estudos, que você volte lá e ouça quantas vezes for preciso, para que traga edificação para as nossas vidas, tá bom, minhas queridas? Vamos orar. Pai de amor e de bondade, Jesus, que privilégio enorme, Senhor, poder falar de Ti aqui contigo. Falar do autor do livro junto com o autor do livro presente. Senhor, que coisa mais linda e preciosa é estar diante de Ti 24 horas aqui no nosso tempo cronológico e diante de Ti eternamente, Senhor. Sabemos que nós já estamos salvos e já estamos, Senhor, na eternidade contigo, assentados contigo nas regiões celestiais. E só estamos, Pai Santo e maravilhoso, cada vez mais morrendo para este mundo, para essa carne, Senhor, e nascendo e vivendo, Senhor, cada vez mais e mais, Senhor, no mundo espiritual, entrando cada vez mais fundo no reino de Deus, nos aprofundando cada vez mais neste rio da glória de Deus, da presença, das revelações do teu mistério para as nossas vidas. E eu quero te agradecer porque isso é um privilégio. Já te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe em favor, Senhor, da gravação desse vídeo chegar aos ouvidos das minhas irmãs sem impedimento, Senhor. Que elas consigam se desprender de todas as suas atividades e consigam, Senhor, acessar este conteúdo para serem edificadas, assim como eu tenho sido edificada, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, coloca os teus anjos trabalhando em favor da vida das tuas filhas, da família das tuas filhas, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.